Abraço aí pra geral que tá acompanhando nós. E Bruno, é, como é que foi você se inserir aqui? Você sempre foi da nossa região ou você chegou a ser de outra região e caiu aqui no norte de Minas? Como é que é essa história aí nesse quesito aí? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a minha trajetória aí. Meu nome é Bruno Amorim, né? Eu sou natural de Bocaiúva, né? Nascido em Montes Claros, mas criado a vida inteira em Bocaiúva, né? Meu pai se chama Hugo, minha mãe se chama Elza, né? No início, a gente morava na zona rural, Morrinhos, que fica a 9 quilômetros de Bocaiúva, sentido Guaraciama. E meu pai sempre foi comerciante. Ele tinha um pequeno comércio na beira da BR, lá em próximo a Guaraciama. E é onde que ele ainda tem lá a rocinha dele lá, onde que a gente cuida lá. Então, Adriana, nessa história a gente foi criado lá. Eu tenho uma irmã somente, né? Minha irmã se chama Shirley. E aos 6 anos, pela necessidade de estudar, a gente mudou para Bocaiúva. A gente mudou para Bocaiúva para poder estudar. E aí sempre morando em Bocaiúva, né? Aí estudei, fiz o 3º ano, normal, tranquilo. Aí começa a minha história de ensino, né? Comecei a estudar para tentar o vestibular. A princípio, não tinha essa ideia de ser professor. Professor não era assim... Sabe, eu gostava muito de história e geografia. Sim. Na escola. Sempre gostei. Né? Então, assim, sempre me interessava muito por essa área. E aí eu comecei a olhar alguns cursos e me veio esses 2 cursos, geografia e história. E aí eu comecei lá a ter alguns interesses, né, e tal. Me formei em 2002 na escola Professor Gastão Vale, né? Estudei em 2 escolas em Bocaiúva, no Zinhameira e na Gastão Vale. Eu era um aluno atentado. Sério? Hoje, nossa, demais, cara. Hoje eu tô só pagando, né? Um pouco do Sem vontade, professor. Isso. Hoje, vamos dizer assim, os alunos retribuem aquilo que eu fiz com os meus professores. Então, quando você que é aluno de Bruno aí, quando você atentar lá com o Bruno estressar lá, vocês falam, não, meu, você também era assim, então não reclama não, pode zoar, viu? Mas, Adrian, aquela história, eu era um aluno, assim, um pouco danado, mas meus pais sempre pegaram firme comigo. Então, assim, tarefa era tudo em dias, tudo certinho, estudava pra prova, claro, com aquele reforço do cipó do lado, né, da mãe lá, pegando pesado, mas eu sempre prezei por tirar boas notas. Primeiro porque tinha aquele negócio em casa, se não chegasse com notas boas, né? Meu pai e minha mãe já me cobrava. E aquela história que eu sempre gostei de estudar também. Tinha aquelas dificuldades, mas eu sempre gostei, sempre fui interessado no estudo, né? Meus trabalhos, minhas atividades, eram tudo bacaninha. E aí, como eu tava te contando, né? Estudei em 2 escolas. Eu estudei na escola estadual Zinhameira, do antigo prezinho. Antigamente era o prezinho, né? Não era igual hoje, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano, não. A gente fazia, eles chamavam de jardim. Era 1º, 2º e 3º período. Você tá entendendo? E eu entrei na escola já mais velho. Eu entrei com 6 anos e a gente entrava com 5 anos. E aí eu já pulei pro terceiro período, entendeu? E assim, pulei pro 3º período. E assim, as pessoas têm aquele mito, né, de que acha que todo professor era dedicado e estudioso da escola, né? Quando chegou na 2ª série, cara, eu era meio danado, né? Eu comecei a ter uma dificuldade em matemática. E minha mãe era super presente na escola, né? Minha mãe, ela pegava pesado. Ela sempre foi de cobrar, de ir na escola e falar, professor, se tiver fazendo alguma coisa de errado, pode me ligar, pode me chamar que eu venho. Aí, cara, eu tava tendo uma dificuldade em matemática. Naquela época era tabuada, entendeu? O aluno tinha que saber a tabuada. Os pais da gente compravam uma tabuadinha fininha assim, e a gente tinha que levar pra escola. Aí tinha um dia que o professor marcava, hoje eu vou tomar tabuada. Você tinha que saber a tabuada lá do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, até o 9, o 10, né? Até o 10. E aí, cara, eu sempre tive um pouquinho de dificuldade com matemática, né? E aí, o que aconteceu? Chegou no fim do ano, fiquei de recuperação em matemática. Moço, minha mãe ficou um arara. Aí fiquei de recuperação, minha mãe foi na escola, falou, não, pode reprovar.
Falou com a professora, não vai fazer nem recuperação. Pode reprovar ele. E eu chorando, cara, aquele negócio. Não faz isso não, mãe. Pelo amor de Deus. Eu vou repetir de ano de novo. E tipo assim, tinha aquele negócio que a gente era muito acostumado com os colegas da gente e tal, né? Eu falei, não, mãe, eu vou ficar com outra turma. Não, vai reprovar. Trocando em miúdos, a professora foi lá, me reprovou, né? Fui reprovado, segunda série, cara. Não reprovado, segunda série, viu? Tem gente que acha que professor é certinho, e até é bom quebrar essa mística, né? Quebrar essa pecha de que todo professor é certinho. A gente também é ser humano, a gente tem a nossa vida, né? A gente tem as nossas deficiências e as nossas qualidades. Aí reprovei, Adri. Reprovei, mas foi um aprendizado tão grande, cara, que depois disso, nunca mais tirei uma nota ruim, nunca mais fiquei em recuperação, nunca mais. Formei o segundo grau, belezinha, um ano de defasagem, formei em 2002, né? Aí quando eu formei, fui fazer logo o vestibular. Só que como eu não havia me preparado bem, sabe? Aquela coisa de você tentar mais por obrigação, né? Aí me formei na Escola Gastão Vale, em 2002, tentei logo o vestibular na Unimontes, e de primeira eu não consegui, eu tentei só história. Naquela época a gente tinha somente uma opção, não existia PAES, igual a gente tem hoje, né? Era apenas o vestibular tradicional. E eu tentei história, não consegui, continuei tentando e fui estudando. E a minha história era o seguinte, eu pegava meus cadernos, meus livros, depois daquele susto que eu tomei, né? Eu passei a ser um cara bem dedicado, eu ia para a biblioteca todos os dias, em Bocaiúva tinha uma biblioteca pública, onde que tinha os livros, que a gente ia para fazer trabalhos, porque até então, Adriano, em 2002, 2003, a gente tinha internet, mas não era essa difusão que a gente tem hoje. Não era a internet que todo mundo tinha acesso, todo mundo tinha um computador, um notebook em casa. Então era uma coisa mais assim, mais restrita ainda, né? E eu comecei a estudar em casa, na biblioteca, estudar em casa, pegava os livros e fui estudando. Nisso eu tentei o vestibular 2 vezes, não consegui, na Unimontes. Mas fiquei firme, falei, eu vou passar. Aí um dia eu cheguei pro meu pai, né? Graças a Deus meu pai, assim, sempre me apoiou em estudar. Eu nunca trabalhei, nunca precisei trabalhar até na minha juventude. Assim, ele sempre me ajudou. Eu falei com ele, pai, é o seguinte, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade porque também a gente não tem uma preparação ideal aqui, né? E naquela época, Adriano, o vestibular era muito mais difícil porque eram todas as disciplinas na prova. Caía geografia, história, português, matemática, era tudo, entendeu? E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer... Aí ele falou assim, não, então tudo bem, você quer fazer o quê? Eu falei com ele, pai, eu queria fazer um cursinho em Montes Claros, porque lá, né, os cursinhos são mais assim, são mais desenvolvidos, tem uma nomenclatura melhor, a galera tem mais acesso isso lá pro lado de 2003, 2004. 2003, isso foi em 2004. 2004 para 2005. Aí foi 2004, 2005, eu comecei a fazer o cursinho. Cara, 6 meses de cursinho. Fiz o cursinho. Mano, eu vou te falar uma coisa, é uma coisa impressionante. Parece que os caras sabem o que vai cair na prova. Por isso que era muito difícil, era muito desleal você concorrer um cara de escola pública, concorrer com um cara de escola privada, particular. Não quer dizer que o cara da escola pública não vai passar. Mas naquela época, a dificuldade era maior. Era maior porque, assim, a gente não tinha acesso àquelas novidades, assim, as dicas que os professores davam, daquilo que poderia estar caindo na prova. E eu lembro como hoje, o cursinho chamava líder pré-vestibular, né, ali próximo da sanitária. E aí, o que acontecia? Todos os dias eu pegava ônibus, era de manhã, 6 horas da manhã, passava o ônibus lá, na porta próximo de casa lá, pegava o ônibus e ia para Montes Claros. A aula começava às 7, acabava meio-dia. Só que como o pessoal vinha mais cedo, eu acabava perdendo meia hora de aula todos os dias. E aí, fiz o cursinho 6 meses. Aí veio a prova da Unimontes. Aí, naquela época, já tinham 2 opções. Você podia fazer 2 provas no mesmo ano, no mesmo semestre. Você podia ter 2 opções. Uma prova era num domingo e no outro domingo tinha a outra. Ou seja, você tinha... Cada um você jogava para uma matéria. Cada um você podia jogar para uma matéria. Show. Ou seja, você duplicava a sua chance, a sua condição de passar. Aí o que eu fiz? Eu coloquei história, que era a minha primeira opção, que era aquilo que eu tinha vontade, né? E pensei assim, o que eu vou colocar aqui agora, cara, na segunda opção e tal.
Aí me veio à cabeça geografia. Geografia. Ah, pra você ver como é que é as coisas. Eu sou professor de geografia por acaso. Era pra eu ser professor de história. Aí, E galera. sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre estudei bastante história. Então, assim, eu sou muito fascinado por pesquisar história, né? História do Brasil, história geral. Então, eu sempre gostei. Aí, fiz as duas provas. Passei em geografia e não passei em história. Que doido. Aí, falei, vou fazer, né? Fui lá. Isso foi em 2005 já. 2005. A prova foi em julho, né? Então, eu comecei a estudar em agosto. Aí, fiz a inscrição e o curso era de manhã. Eu estudava de manhã. É de manhã? De manhã. Era diurno. Eu não consegui passar no noturno e aí era diurno. Aí eu fui estudar de manhã. E como é que você fazendo isso? Você chegou a trabalhar em algum Aí, lugar antes?